capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de temor, de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar pela palavra? Papai do céu, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça. Que a Tua palavra, Senhor, ela vá, Senhor, e dê o fruto, Senhor, e esse fruto permaneça. Espírito Santo, leva a nossa mente cativa ao Senhor, leva o nosso coração cativo ao Senhor, tira todo o agravo dos nossos ouvidos, e que através dessa palavra sejamos libertos, curados, sarados, para a glória do Teu santo e sagrado nome, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar glorificando o nome do Papai do céu, porque Ele gosta, né? Ele está nesse lugar e Ele merece toda a honra e toda a glória. Não precisa ficar tímido, pode glorificar o nome do Senhor, amém? Palavra do Senhor que o Senhor trouxe ao meu coração para todos nós, porque primeiro é para mim. O Senhor disse que nós temos que ser governados pelo Espírito Santo, e muitas vezes, muitos de nós não estamos sendo governados por Ele. Estamos sendo governados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio entendimento. No livro de João, capítulo 14, não precisa abrir, a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele nos faz uma promessa. Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique conosco para sempre. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nos sentimos sozinhos porque não prestamos atenção que o Senhor está do nosso lado. Queremos a companhia de um amigo, do marido, da mulher, do filho, mas não prestamos atenção que o verdadeiro e melhor amigo, ou melhor, o único amigo sempre esteve presente. Ele não nos abandona, Ele não quer nos abandonar, Ele nos ama de fato e de verdade. Mas muitas das vezes as nossas lutas, os nossos problemas, como o irmão acabou de citar aqui, a gente fica tão preocupado que às vezes a gente se sente sozinho, sente sem força, e a gente fica fixado naquilo que está acontecendo. Mas o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É necessário que essa palavra realmente entre dentro da nossa cabeça. A gente é muito fácil da gente ficar lembrando de música, não é? Passa um carro tocando música, daqui a pouco a gente está lá com o pé, batendo o pezinho, mesmo sendo crente, não é? Eu morava ali na Vila Cléo e era terrível. Os carros ficavam parados embaixo da janela, tocando aquelas músicas horrorosas, e muitas vezes eu me peguei lavando louça e eu estava batendo o pé. Gente, isso é terrível. E quando tinha então escola de samba, gente, eu passei cada coisa ali naquele lugar. Eu abri a janela depois que chegava do culto, estava tendo escolha da rainha da escola de samba. Eu abri a janela bem depois que cheguei, bem na hora o cara falou assim: olha, temos até torcida organizada. Na mesma hora eu tive que fechar. Mas é assim, eu não sei se com você já aconteceu esse tipo de coisa. Eu acredito que sim, porque eu não estou sozinha no mundo, amém? Ô glória! Então Jesus está neste lugar, e é necessário que a gente entenda que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos regenera, Ele quebra o coração de pedra, Ele nos dá dons, Ele age em nós produzindo fruto do Espírito. Irmãos, é necessário que nós tenhamos o fruto do Espírito. E quais são eles? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Difícil. E a fidelidade. Por que eu ri do domínio próprio? Porque é uma briga. Estou falando de mim, vou falar de mim para vocês não ficarem tristes comigo depois. De mim não, vou falar de Deus, mas vou dar um grande exemplo. Eu passei por esses dias atrás uma situação em que eu tinha que ficar grudado nessa cadeira, porque eu recebi uma mensagem. Por isso que é importante, quando a gente chega na igreja, desliga o celular.
Jesus vai falar através da palavra. Não deixa nem no vibra, porque isso tira a nossa atenção. Teve um problema, uma vizinha minha fez uma obra na casa dela e ela encheu lá a laje dela com aqueles caminhão, porque ela tem dinheiro para pagar, que Deus continue abençoando. Só que a sujeira daquele monte de cimento foi tudo para a porta da minha casa e ficou lotado. Até o carro do Douglas ficou cheio de cimento. Tinha cimento nas minhas cachorras, tinha cimento no meu quintal e todo. O Douglas colocou, meu esposo lindo, para quem não conhece, maravilhoso, está trabalhando agora. Ele colocou no grupo dos vizinhos uma reclamação: por favor, quando eu fizer uma obra na sua casa, por gentileza, retire a sujeira, tal, né? Naquele amor, naquela coisa, né? Enfim, o que eu fui fazer? Eu fui tomar a dor do meu marido, porque a vizinha foi e não gostou, ela se sentiu ofendida e escrachou meu marido. Ela colocou ele para baixo da égua, falou o que quis e o que não quis. Só que o meu marido não viu. Eu fui pegar meu celular porque ele estava vibrando e fui tirar o vibra, mas em vez de eu tirar o vibra e jogar ele lá dentro, eu olhei. Para que eu olhei? Eu tinha que ser guiada pelo Espírito, porque Deus estava falando aqui. Gente, eu estou falando com vocês porque ninguém está livre disso. E eu estou falando porque a gente vê pessoas mexendo no celular durante a culto. Ah, irmã, mas eu tenho a Bíblia. Desculpa, mas eu sou da antiga. Pode ter a Bíblia no celular para a gente usar lá fora. Na igreja, vamos usar isso aqui, porque o diabo tenta tirar a nossa paz. O irmão falou. Eu fui olhar aquilo, me senti incomodado e fui responder à mulher lá fora: o meu esposo não falou por mal. E eu fui falando aquilo foi me contaminando, e aquele domínio próprio, a minha carne foi tentando tomar conta, e a mulher foi me respondendo, e a turma do grupo respondendo, e todo mundo foi me xingando do nada, e eu não tinha o que falar. Meu esposo na hora saiu do grupo. Aí colocaram: o corredor saiu correndo, porque meu marido, ele é professor de educação física, ele corre, então eles veem quando ele vai fazer a atividade física. O corredor saiu correndo. Eu fiquei com mais raiva ainda. Quem está falando do meu marido lindo, maravilhoso? O que é isso? Não, meu marido saiu correndo, não. E eu fui respondendo. Eu estava guiada pelo Espírito. Pode falar, igreja, eu vou ficar brava. Não. A palavra é para crente, não é para quem está lá fora. A palavra é para nós. Nós temos que em todo tempo ser guiado pelo Espírito. Você não sabe se você vai embora, se vai dar tempo de você ir embora. Eu não sabia se Jesus ia vir naquela hora. Se viesse, eu estava, meu filho, eu ia ficar. Vocês iam, eu ia ficar. Como é que está acontecendo? E aí eu quis debater com aquela mulher. O que eles fizeram? Vocês não são bem-vindos nesse grupo. Vaza. Foi bem assim que falaram para mim. E me tiraram do grupo, gente. Vocês já tentaram dar resposta e não conseguiu? Alguém bateu o telefone na sua cara? Terrível! Eu fiquei... Nossa, saía com uma massinha do meu nariz, do nariz também, do ouvido, aquela coisa, o Senhor. Aí na hora, o Espírito Santo, parou a palhaçada. Aí eu falei pro Douglas: a hora que eu chegar em casa, eu vou pegar uma pá e vou jogar o cimento na porta da casa dela. Quem nunca quis se vingar? A ira do homem não opera justiça. Ele virou para mim na maior calma: você não vai fazer nada. Eu vou, vai, não vou, vai, não vou. Ele: não vai. Eu respirei e começou a palavra. Só foi tapa na minha cara, de um lado e do outro, quase que eu perco meus dentes. Aí eu cheguei em casa, olhei o cimento e o Senhor: entra. Eu entrei e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, eu fui acalmando. Já vai chover, a chuva vai levar, vai encher o bueiro, problema dela, não foi você. E não foi você. E aí eu peguei e falei assim: deixa ela passar aqui. Ela pinta o cabelo de vermelho. E aí eu falei: deixa aquele curupira passar aqui na frente da minha casa. O Senhor falou assim: vai orar. Não está no esboço não, mas eu tenho que falar. Sabe por que eu estou falando? Porque tem gente que passa isso aqui. E Deus quer ensinar a gente, irmãos, para você saber que não é só você não. O Senhor quer nos libertar. Eu preciso de libertação todo dia. Todo dia eu falei: Jesus, se alguma irmã colocasse a mão na minha cabeça aquele dia, aí, de verdade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, não precisa abrir, na parte B, o Senhor fala assim: em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Quem é selado não pode agir dessa forma, não pode agir na carne, tem que agir pelo Espírito. Como o Espírito Santo agiria? Ficando quietinho, deixa as coisas acontecer. A mulher ficou brava no grupo. O que eu tinha que ter feito? Saído do grupo, a hora que eu chegasse na minha casa. É isso.
O celular é uma bênção, é uma ferramenta. Se você souber manejar ele, é uma boa ferramenta. Se não, vira arma do diabo. Mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. O selo do Senhor tem que estar em nós. Nós somos marcados para indicar a quem pertencemos. A quem você pertence nessa noite? Começa a fazer uma análise da sua vida. Foi isso que Deus falou comigo. De quem você é, filha? Está parecendo filha do diabo? Eu já te libertei disso, porque eu era barraqueira. A gente ia para cima, eu dava na cara dos outros. Tem uma vez que um homem foi para cima da minha mãe. Ela estava errada, mas eu fui defender porque era minha mãe. O que eu fiz? Olhei uma lata de tinta, catei e taquei na cara dele. Ele era professor de capoeira. O homem saiu correndo. Eu não tinha Jesus nessa época. Jesus ainda me livrou, porque homem tem mais força que mulher. O Senhor me libertou disso. Para que eu quero voltar a velha criatura? Está amarrado em nome de Jesus. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Temos que dar bom testemunho onde a gente mora. Aqui é fácil ser crente, todo mundo, ó, irmã, ó, ela prega, ó, ela fala, canta, ela baixai. E lá onde eu moro? Que isso, que vergonha. Eu fiquei com vergonha de Deus. Mas aquele que confessa o seu pecado, eu estou confessando, alcança a misericórdia, amém? Oh glória. O selo indica qualidade, segurança, algo inviolável. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai olhar o quê? O selo de qualidade. Olha, foi aprovado pelo Inmetro. Olha, isso aqui tem o selo, eu posso tomar isso daqui, eu posso comer, eu posso vestir, porque tem o selo. Assim somos nós. Você tem o selo de Deus, e se não tem, é bom arrumar ele agora. É bom pedir para o Papai do Céu: eu quero sair daqui selado, eu não quero sair daqui da forma que eu cheguei. É necessário ter o selo do Espírito, ter o quê? Qualidade. É necessário ter qualidade. As pessoas olharem para você e sem você abrir a boca, verem Deus na sua vida. Que você pregue o Evangelho sem ao menos abrir a Bíblia, as pessoas sintam a presença em você, em nós, em nome do Senhor Jesus. Ele não abre mão da nossa vida. Você sabia que ai daquele que tocar num só fio do nosso cabelo? Quando nós obedecemos, é lógico. Porque, como eu falei aqui, a ira do homem não opera justiça. Para que eu vou ficar brigando, fazendo palhaçada e vergonhando o Evangelho, se eu tenho um Deus que pode me justificar? E não adianta pedir para Deus matar, que Ele não ouve oração de feiticeiro. É só falar: Senhor, eu entrego minha vizinhança em Tuas mãos, repreende a ira do adversário, abençoa a minha casa, e o resto Ele faz. Se Ele quiser fazer, se Ele não quiser fazer, a mulher vai continuar jogando lixo e eu tenho que calar minha boca. Ou então eu mudo de lá, porque os incomodados é quem se mude. Amém? Saiba que Ele não desistiu de você. Então às vezes você se sente sozinho, você não tem com quem conversar. Tem gente que tem dificuldade de conversar, tem gente que tem dificuldade de abrir o coração, de ter amigos, de fazer amigos, de falar com o pai, de falar com mãe. Tem gente que se encontra numa dificuldade tão grande que não consegue nem orar, não consegue falar. Mas aí vem o Espírito Santo, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a palavra. Nessa noite o Senhor está falando tanto com aquele que fala demais, quanto com aquele que não consegue nem abrir a boca, de tão angustiada que essa pessoa está. E o Espírito Santo te enxergou nessa noite, amém? Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. Não vai acabar nada aqui. O Senhor vai fazer, Ele vai realizar na tua vida. Nada está perdido, né, irmão? Em nome de Jesus, o filho dele vai estar aqui. O Senhor vai encher ele, vai usar a vida desse jovem. Através da vida dele, do testemunho de vida, outras pessoas virão. Não vai ter lugar nessa igreja, em nome de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós somos fracos sem Ele, nós não somos nada sem Ele. Nós temos fraquezas físicas, mentais, emocionais, morais, espirituais. A palavra do Senhor fala: sem mim nada podereis fazer. A gente não adianta a gente fazer plano, fazer coisas e não incluir o Senhor nos nossos planos. Nós fazemos listas de convidado para a festa, convidamos todo mundo, mas se não convidar o Espírito Santo, aquela festa não vai ser nada de bom. Não é assim? Você vai, quer um emprego, mas se você não chamar o Senhor para ir com você trabalhar, aquele dia vai ser um dia atribulado. Se você não chama o Espírito Santo para estar com você no seu casamento, não vai haver entendimento. Vai falar B, outro vai entender A. Assim também no convívio com os filhos, em tudo, na igreja, porque somos diferentes uns dos outros. Então é necessário a gente ter os dons do Espírito
para que a gente consiga suportar uns aos outros, para que a gente consiga entender que a irmã é diferente de mim, que ela fala pouquinho, não é que ela não gosta de mim, é que ela não gosta de conversar muito, mas ela quer estar ali. Eu não gosto de falar muito, mas eu gosto de estar perto de quem fala, e eu tenho que respeitar isso, assim como ela também. Poxa, você fala demais. A irmã vai saindo devagarinho, eu sei que eu já estou falando muito, amém? Então o Senhor, sem Ele nada nós podemos fazer, mas para ser filho, para ser habitado, dominado, governado, porque a nossa vida tem que ser governada por Ele. Não adianta a gente, senão vai ficar igual aqueles carros desgovernados, aquelas pessoas que bebem muito, pegam o carro, vai dirigir, vai bater no primeiro poste. Nós éramos assim como estávamos no mundo, éramos desgovernados, pelo menos eu era, tudo dava errado, porque o Senhor não estava no governo da minha vida, eu não tinha o Espírito Santo, eu tinha qualquer espírito, menos o Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos que entender que as coisas vão acontecer no tempo e na hora que Ele quer. É do jeito que Ele quer, e Ele faz se Ele quiser também. É bom que fique entendido disso, porque Deus não é nosso empregado. Ele não é Papai Noel, que a gente fica pedindo, eu sou uma boa menina, no fim do ano o Senhor vai fazer. Ele vai fazer se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Ele vai fazer da vontade dEle. É bom a gente entender que quando a gente vem para Cristo, a nossa vida não é dEle, então Ele vai fazer o que Ele quiser. A palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor seu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para Ele satisfazer o desejo do meu coração, eu tenho que me agradar do Senhor meu Deus. Como é que eu agrado o Senhor meu Deus? Obedecendo a palavra. Aí pegou. Aí não é de qualquer jeito. Aí nós temos que mudar as nossas práticas. Vamos abrir rapidinho no livro de Efésios capítulo 4, verso 17. É necessário para a gente viver essas bênçãos maravilhosas, que a gente faça isso aqui, ó. Efésios capítulo 4. Peraí. Eu vou ler o 16. 17, aliás, desculpe. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, e tenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Está com o coração duro, meu filho? Hoje é necessário ter o quebrantamento, senão não adianta você estar vindo na igreja. Que isso, irmã? É verdade, é perca de tempo. Vir na igreja achando que Deus, Ele é seu empregado, achando que Ele vai dar as coisas para você. Não, não. É necessário mudança de caráter. É necessário obedecer a palavra. Aí, ó. No 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Nossa, irmã, mas tem crente que faz isso? Tem. Ó. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. É isso que Jesus ensina? Jesus me ensinou a brigar com a vizinha? Ele falou que é para mim amar o próximo como a Ele mesmo. Seja manso e humilde. Difícil, né? Mas vós aprendestes assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados. Se é a palavra, não sou eu, tá? Como está a verdade em Jesus. Verso 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que coisa linda, igreja. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Tem crente mentiroso? Que vergonha. Cada um com seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Olha que forte. Igreja, é necessário que a gente entenda. Eu estava dentro da casa do papai, mas o Senhor fala para a gente olhar, para a gente orar, para a gente vigiar. Não é a vida dos outros.
Não é quem está orando, quem está cantando, quem toma ceia, quem deixou de tomar, é a sua própria vida. Eu tinha que vigiar, eu tenho que vigiar, nós temos que vigiar, porque o diabo ele está ao nosso derredor, tentando, procurando quem possa tragar, dentro da casa do Senhor, porque quem está lá fora já é dele, quem está lá fora já é dele. Ele quer roubar a nossa atenção, por isso é necessário, quando a gente chega na igreja, que tem alguém orando aqui, em vez da gente chegar, ficar batendo papo, mexendo no celular, olhando, vendo o ventilador virar para lá e para cá, fecha o olho, abre essa bocona arranhada, cheia de dente, fala com aquele que pode resolver o seu problema, vai orar! Quando a igreja está orando aqui, as irmãs estão orando lá, nós estamos clamando, nem sei se dá para ouvir, mas nós estamos clamando, quase quebrando as madeiras, eu fico orando, Senhor, reforça essas madeiras aqui, papai, porque se nós cairmos, nós vamos direto para a glória, tá tudo bem. Mas assim, nós estamos orando, né, irmãs? Nós estamos orando lá. A gente não está brincando de ser crente. Enquanto a gente está orando lá, é necessário que a igreja ore aqui, porque Deus vai dar vitória para um povo que ora. Louvado seja Deus. Aí diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. É necessário que a gente peça ao Senhor que Ele venha com a tenaz do céu, unja a nossa boca, unja a nossa língua, para que a gente fale a linguagem do Senhor, para que a gente não escandalize dentro da nossa casa, nem fora dela, nem na igreja, para que da nossa boca saia um manancial de vida, palavra de vida, ainda que a gente ire, porque o Senhor falou aqui, irai-vos e não pequeis. Essa mulher me tirou do sério, eu fiquei irada, mas eu não posso pecar, eu não posso amaldiçoar ninguém. Da nossa boca tem que sair palavras de vida, palavra de bênção. Abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe seu esposo, abençoe seu lar, abençoe seu trabalho. Ah, de novo eu vou para aquele lugar. Ah, eu não aguento mais essa empresa. Ah, eu não aguento mais esse salário de miséria. Ah, eu não aguento mais. Minha filha não aguenta mais, meu filho não aguenta mais. Ora, distribui currículo, se aperfeiçoa, estuda, e Deus vai honrar você em outra porta de emprego. Ou então vai fazendo um curso, vai trabalhar, abre um MEI, faz qualquer coisa, vende pão igual eu, faz tricô, faz bolo de pote, faz qualquer coisa. Mas para de reclamar da porta que Deus abriu, porque muita gente está desempregado, passando fome. Você é crente, Deus está mantendo e sustentando a tua casa. Não entristeçais o Espírito Santo, verso 30, de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Queridos, eu podia até chegar naquela mulher e tirar satisfação com ela, errada, ela ia ficar entristecida, mas eu não podia ao mesmo tempo fazer isso, porque eu ia entristecer a única pessoa na face dessa terra, que é o Espírito Santo, o meu único amigo. Sou casada, sou feliz no meu casamento, meu marido é lindo, maravilhoso, tá bom, obrigado Jesus, mas o meu único amigo, o amigo de todas as horas, o amado da minha alma, o meu aba, o meu tudão, é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador do céu e da terra, Jesus, o Espírito de vida, o Espírito Santo. Sem Ele eu não vivo. É Ele que dá o ar, dá graça, é por Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é necessário que a gente tenha essa consciência a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Amém? Voltando para a palavra, no Salmo 32, versículo 8, Ele quer nos instruir, nos ensinar. Vamos ler comigo? Salmo de número 32. Meu Deus. Versículo 8 diz assim a palavra do Papai do Céu: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. No versículo 9, olha o que o Papai do Céu fala para nós: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Gente, olha que forte, não estou xingando vocês não, é a palavra. Quem está com a Bíblia aí está lendo ali também? Ah, ali está escrito burro, a minha está escrito cavalo. Forte, né? Imaginou?
O próprio Deus falando para a gente não ser como burro. É a palavra. Essa palavra vem para nos edificar. O Senhor quer nos instruir. Ele quer pegar pela nossa mão e nos guiar. Quer ser a nossa bússola. Não tente fazer nada sozinho. Não tente caminhar sozinho. Você não vai conseguir. Os planos serão frustrados. Com Ele não. Com Ele nós temos satisfação. Com Ele nós temos alegria. Com Ele nós somos plenos. Por que a insistência? Por que nós somos tão teimosos? Por que somos tão ingratos? Por que somos tão desobedientes? Deus nos ama tanto que vem com uma palavra dessa para nos libertar, para nos curar, para nos sarar e nos fazer entender que o plano dele é perfeito. Ah, mas eu planejei, eu já coloquei no papel, querido. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele faz do jeito dele. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor te guiar, confia nele, se renda, coloque tudo na mão dele. A gente tem que aprender a colocar na mão do Senhor e deixar o Senhor agir. O irmão aprendeu a colocar na mão do Senhor, apesar de estar angustiado, de estar ali passando dias difíceis, porque às vezes o homem não fala, né? O meu marido, ele é muito silencioso. Demais até, eu falo por mim e por ele, graças a Deus. Mas se você já me falasse, não ia dar certo. Deus sabe o que faz, né? Se ele falasse, coitado, nossa. Uma casa com 3 mulheres, o Misa sofre, né, Mimi? Mas o Misael fala igual eu, puxou a mamãe. Enfim, é necessário, gente, que a gente deixe o Senhor guiar a nossa vida, para que seja feita a vontade dele. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 13, diz assim, ó: Ei, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por pouco depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vier vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra, como no céu. O próprio Senhor Jesus orou, lá no Getsemane. Senhor, estava lá naquele sofrimento, porque ele sabia que ia ser crucificado. Mas todavia seja feita a tua vontade. E como é difícil, né, entregar na mão do Senhor. Eu não estou falando que é fácil. Quantas vezes eu tive que entregar algo na mão do Senhor? Eu estou falando daquilo que eu vivi e que vivo. Mas é necessário que a gente aprenda a entregar na mão do Senhor. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Hoje o Senhor está iluminando o nosso caminho que estava encoberto. Hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos. Hoje o Senhor está abrindo os nossos ouvidos. Hoje o Senhor está abrindo o nosso entendimento. Você não pode dizer que você não foi avisado, porque o Senhor está avisando. Deixa eu fazer a minha vontade na sua vida. Amém? Deus deu a direção para Abraão uma vez. O Senhor direcionou ele, mandou ele sair da terra, mandou ele, né, sair para longe da parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas depois Deus passou um período que não falou com ele. Não falou para ele para onde ele ia. Por quê? Porque ele carregou Ló com ele. Era para ele carregar Ló? Era? Não, mas ele carregou. É o que a gente faz. Deus dá uma direção para você, Deus fala como é para fazer, e a gente vai carregar mala atrás da gente. Mala, como diz o pastor Silas, mala de papelão, cheia de pedra, no dia de chuva. A gente é expert em fazer essas coisas, que Deus não manda fazer. Vamos fazer algo mais. Deus não mandou você fazer algo mais, Deus mandou você ir. Deus não mandou levar ninguém. O negócio de Deus é com você. A palavra hoje é para mim e para você. Ah, se Maria estivesse aqui. Não, você está aqui, a palavra é para você. Maria vai vir domingo. A palavra não é para ela. Você pode levar uma quentinha para ela, mas hoje Deus está tratando com nós. É necessário a gente deixar as malas de lado.
e instruído pelo Espírito Santo. Se Deus mandar você sentar, você senta. Se Ele mandar você levantar, você levanta. Se Ele mandar você deitar, você deita. Comer, você come. Se Ele mandar você dormir, você dorme. Se Ele mandar você plantar bananeira, você planta. Porque com certeza, com os planos de Deus, você não vai se frustrar. Amém? É necessário a gente usar o GPS. O que é o GPS? Não é aquele negocinho que a gente põe no carro. GPS do crente significa guiados pelo Senhor. Anotou? Ó, guiados pelo Senhor. Esse é o GPS do crente. Isso você não pode esquecer. Anota aí. Sempre o GPS, guiados pelo Senhor. Senhor, eu quero o GPS do céu. Eu quero ser guiado pelo Senhor. A palavra de Deus em Romanos fala que nós não sabemos nem como orar. Como é que você quer viver sem o Senhor? Como é que você pensa que você pode viver sem o Espírito de Deus? A gente fica acomodado. Sabe quem mais se acomoda? Crente velho igual eu. 30 anos de crente, a gente se acomoda. A gente acha que sabe tudo. Hoje eu não vou orar, já orei ontem. Já orei de manhã. Eu já li a Bíblia, eu já li 2 versículos, eu não preciso ler mais. Né? Eu não preciso. Já orei lá com as irmãs. Chegar em casa, para quê? Já agradeci lá na igreja, já recebi a bênção apostólica, posso deitar, chegar em casa, fazer aquele pratão, a gula também é pecado, faz aquele pratão de noite, como, e vou roncar. E nem agradeci pelo pratão. Amém? Nós não sabemos nem orar como convém. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Quero pedir perdão para a igreja, porque cada um tem uma maneira de pregar, e às vezes eu falo alguma coisa aqui, isso não é falta de respeito com a palavra do Senhor, muito pelo contrário. Vocês não percebem, mas eu estou quase esmagando o microfone aqui, porque pregar a palavra de Deus é muita responsabilidade. A gente pode matar alguém usando a palavra do Senhor, e não é essa a minha intenção, porque Deus pode me fulminar e continua o mesmo. Então, às vezes, a maneira de eu pregar, e algumas pessoas, né, vocês sorriem assim, Deus não precisa de palhaço, né? Ele precisa de pessoas que levam a palavra de Deus com seriedade. Eu estou sendo sério, o mais sério que eu posso, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, e essa palavra está vindo diretamente do céu. Pode ter certeza que antes de moer seu coraçãozinho aí, eu fui moída lá em casa, amém? Para encerrar a palavra, estou no horário, glória. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa linda. Aí você fica pensando, a irmã falou tanto que seja feita a vontade de Deus, porque tem gente que tem medo, como eu falei, tem medo de entregar na mão do pai. Porque eu quero casar com o Zé, mas o Zé não é do pai para você. Porque eu quero aquela casa, mas aquela casa não é para você. Eu quero aquela porta de emprego, mas Deus não vai dar aquela, vai dar outra. Mas por quê? Quando a gente era criança, a gente fazia muito isso com a mãe. Eu não fazia, que minha mãe metia a mão em mim, mas tem gente que faz. Minha mãe era brava, ela continua brava. Hoje ela não mete a mão em mim, mas ela continua brava. Mas tem gente que faz birra, pirraça com o pai, com a mãe. E quem já está mais velhinho, assim igual eu, faz pirraça com Deus. Mas por que Deus? Porque Deus vê o que você não vê, cabeção. Deus enxerga lá na frente. Deus sabe se você vai ser humilhado naquela empresa. Deus sabe se de repente você vai entrar naquela empresa e ter algum perigo de perder o braço, a perna, e Deus está te dando um livramento. Deus sabe se você casar com fulano de tal, se ele não vai bater em você, ou se essa mulher não vai acabar com a sua vida, porque tem mulher ruim, tem mulher péssima. Hoje eu estava conversando com alguém, falando sobre a minha experiência de quando eu era criança, e o casamento da minha mãe com meu pai foi uma coisa horrorosa. Meu pai morreu com 36 anos, ele morreu do coração, e não foi de repente, ele passou muito nervoso. A minha mãe, quando não conhecia o Senhor Jesus, ela traía meu pai, ela batia na gente, ela espancava, ela quebrava tudo dentro de casa, ela jogava panela com comida, ferro de passar roupa. Era uma mulher rixosa, endemoniada, entendeu? Ela não traiu meu pai com uma pessoa só, ela traía com várias pessoas e ameaçava a gente de morte. Minha irmã tá ali, ó, tô mentindo? Tá. Gisele tá lá, ó, ela me conhece. Tô mentindo, Gisele? Tá, ela tá falando não, pode olhar para trás. Obrigada.
Eu passei, e tem muito jovem que sofre dentro de casa com pai e mãe. Tem muita gente que sofre com filho, mas tem muito filho que sofre com pai e mãe. Eu estava na igreja buscando ao Senhor com meu irmão, e minha mãe se prostituindo dentro de casa, na cama que eu dormia com ela. Difícil, né? Graças a Deus eu cresci. Graças a Deus eu conheço o Senhor Jesus. Graças a Deus hoje minha mãe tem a vida dela, ela também conhece Deus. Mas sofri demais, meus irmãos sofreram demais. Uma casa que não tem a presença de Deus, uma casa que não era guiada por Deus. Graças a Deus o meu pai está na glória, porque nos últimos dias de vida dele ele aceitou o Senhor Jesus. Mas Deus sabe que se ele ficasse talvez vivo, minha mãe não se convertesse, ele ia sofrer, ele não ia ficar na presença de Deus. Então tem homem que sofre com mulher sim, viu? É necessário a gente orar para os irmãos. Tem mulher que está dentro da igreja, que parece que é boazinha, chega em casa, bate no marido, joga comida nele, não lava a roupa, não faz as coisas. E não é só por fazer, porque mulher não é empregada doméstica, não é isso que eu estou falando. Mas não respeita o marido e os filhos. Íamos no baile, lembra? Meu pai levava a gente até a porta do salão de baile, do forró, pagava a entrada, dava dinheiro para comprar lanche, ia buscar a gente 4 horas da manhã no baile, não é verdade? No domingo, de sábado para domingo a gente acordava, ele já tinha ido na feira e tinha feito a comida para minha mãe. Sabe o que é isso? Amor, ele amava ela incondicionalmente. Aí Deus foi lá, porque ele queria entrar na minha casa, e arrancou aquilo que para nós era mais precioso, o meu pai, para que eu me convertesse. Então com 15 anos eu me converti, desci as águas do batismo e conheci Jesus. Foi necessário. Será que é necessário Deus tocar naquilo que você mais ama, para poder você deixar Ele dirigir a sua casa? Portanto, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É necessário que hoje a gente se renda ao Espírito Santo, à presença de Deus, deixe Ele guiar, governar, comandar a nossa vida, para que tudo vá bem, para que as portas se abram, e ainda que se ela não abrir, a gente entenda que Ele é Deus, porque a gente vai ter paz no nosso coração. Ele não vai deixar faltar. Irmã, mas está faltando, mas Deus vai enviar. Está precisando de alguma coisa? Aqui na igreja tem assistência social. Está precisando de oração, vamos orar. Está precisando de roupa, as irmãs a gente ajunta aí, faz um bazar, roupa. Está precisando de sapato? Vamos lá em casa, calço 37, se eu tiver lá alguma coisa que servir, me procura. Entendeu? É assim a igreja, nós somos um corpo só. Mas o Senhor não vai deixar você passar necessidade de nada. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Seja guiado por Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Só entrega, só se entrega. Quando você se entregar, aí você vai ver as coisas acontecerem. Amém? Que as palmas louvem o nome do Senhor. Amém?